Olá, boa tarde. Eu sou Roxane. Vim mais uma vez falar um pouquinho de constelação familiar. Esses dias eu constelei uma pessoa e ela me procurou para fazer uma constelação sobre o trabalho. E aí começamos a conversar, né, no consultório. Então, você quer fazer uma constelação para o trabalho? Mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Não, porque eu passo muito tempo desempregada e passo pouco tempo no emprego, né? E ela já tinha uma certa idade, então ela falou assim que a maior parte do tempo da vida de adulto já era desempregada. Então, nós vamos fazer uma constelação para o trabalho, é isso? Para você organizar isso melhor? Não, não é isso. Eu quero fazer uma constelação para o meu pai. Ah, então tá. Então você tem uma questão com o seu pai que você quer resolver? Mas é assim, a cliente falando, né? Eu fui numa consulta, que eu não sei direito qual foi, e a pessoa disse que eu tinha que fazer uma coisa em relação ao meu pai, que isso ia melhorar meu trabalho. Então, eu expliquei assim. A gente começa uma constelação, aí não sabe onde vai dar. Algumas vezes, né, existe essa relação dentro da constelação, de trabalho com o pai, da prosperidade com a mãe. Mas isso não é uma regra geral. Então, não é porque alguém disse, ou porque ela ouviu isso, não sei, que se ela constelar para o pai, vai resolver o trabalho. E você não quer fazer, então, uma constelação para o seu trabalho, já que você passa muito tempo desempregada e você passa pouco tempo no trabalho quando você consegue né? De repente, podia ser bom para você. Não, eu quero fazer para o meu pai. Então tá bom, então nós vamos fazer a constelação pro pai, até porque tinha uma história de amor interrompido, né? O fluxo do amor interrompido, porque tinha um afastamento dessa pessoa, do pai, de quando ela era criança. Então realmente isso é uma coisa importante que a gente tem que resgatar. E aí a gente começou a constelação e eu já estava achando aquilo um pouco assim, então eu pedi para ela botar ela primeiro, né? O representante de bonequinho, porque o trabalho foi dentro do consultório. E botar o bonequinho dela, o bonequinho do pai e o bonequinho da mãe. Aí ela botou o bonequinho do pai bem pertinho dela, como se tivesse uma harmonia ali e não tivesse nada demais. E o bonequinho da mãe bem longe. Aí, como se alguma coisa tá acontecendo ali, diferente, o distanciamento, né, dela, da mãe, né? O que acontece? Se o primeiro olhar era a questão do pai. Então, nós fizemos um olhar para o pai, para essa parte do amor interrompido, fizemos uma reconexão, o encontro dela com o pai, foi uma coisa muito bonita, e a gente resgatou essa parte do fluxo do amor interrompido. Mas não podia deixar isso só na constelação, uma vez que a primeira coisa que ela fez foi botar a mãe assim bem longe. Então, a gente foi olhar para isso, e aí eu perguntei pela mãe, né, como é que era, se a mãe tinha sido criada também pela mãe e pelo pai. Ela falou, não, minha mãe foi criada só pela mãe dela. O pai dela também teve uma história assim, do fluxo interrompido e que perdeu o pai bem pequena. Ah, então tá. Mas e a sua avó? Não, a minha avó também. A minha avó também criou os filhos sozinho. Ah, tá. E a bisavó? Ah, a bisavó também criou os filhos sozinho. Todas as mulheres da família tinham criado os filhos sozinhas. Todas as mulheres da família tinham passado uma vida solitária, de sobrecarga, de ter que trabalhar para sustentar os filhos e de uma tristeza por terem sido abandonadas, né? Entre aspas, porque por algum motivo ou por outro, os pais não estavam presentes. Então, quer dizer, eu falei, gente, a gente tem que olhar para isso, porque na verdade a história que se repete na sua família são de várias gerações de mulheres que ficaram sozinhas, né? E você colocou a sua mãe assim bem distante. A gente tem que olhar para isso, tem que reconciliar e tem que ver como é que a gente pode ajudar nesse fluxo aqui de amor, que também está de alguma maneira atrapalhado, está emaranhado, né? Porque a sua mãe, mesmo estando presente, estando perto de você, você não sente assim. E aí ela conta que ela sente que todas as mulheres, e inclusive a mãe dela, é assim, muito distante dos filhos, que se preocuparam muito assim, com a sua dor, com a sua tristeza, por estarem sós, e com o trabalho, para poder sustentar os filhos, né? E que não tinham uma proximidade dos filhos. Ela diz assim, como se a mãe não estivesse muito presente, ela sente a mãe distante e essas outras mães também, né, da família. E aí nós temos um trabalho para isso, uma constelação muito linda, muito bonita, mas assim,
o que eu queria dizer é o foco, né, da constelação. Então, na verdade, se a pessoa ela tinha um problema, que era o trabalho, se ela viesse mais aberta para constelar o trabalho, né, a coisa ia mais fácil, né? Porque a gente ia olhar para a família toda. Mas ela estava fixada na história do pai, porque o trabalho é o pai, porque o trabalho é o pai. E a gente fez um trabalho com o pai, mas assim, tivemos que fazer um trabalho com a mãe, né? Porque a história da mãe toda se repetia. Ela não era casada ainda, né? E eu até falei isso, abriu também aqui um espaço, liberou uma coisa do emaranhamento que tem nessa sua família, que todas as mulheres da sua família, até onde você sabe, ficaram sozinhas, né? E ficaram sozinhas a vida inteira, porque eles perderam o marido com os filhos pequenos e depois ninguém mais reconstituiu a família, ficaram sós. Mulheres sós foram abandonadas ou perderam o marido. Então, fizemos um trabalho, quer dizer, acho que vai abrir as portas aqui para o seu trabalho, mas abre também para esse parte afetiva, para que você não continue nessa história de ficar, ter um marido, perder o marido, criar os filhos sozinho e também se sentir triste, abandonada e não poder estar bem com a sua família, com os seus filhos, com quem você tem. Tá? Então foi uma constelação muito bonita. E, assim, a mim não surpreendeu tanto que o foco, na verdade, eram as mulheres da família, mas a ela surpreendeu, né, a cliente. Porque ela foi programada achando já que ia acontecer de um jeito, né? Aí achei bonito, assim, dessa abertura. E quando eu comecei a constelação, eu disse isso para ela. Olha só, a gente começa uma constelação, mas a gente não sabe onde a constelação vai dar. A gente não tem certeza que o foco vai ser no seu pai. Mas nós vamos abrir aqui a constelação e vamos ver o que o campo vai nos mostrar, o que o campo vai nos revelar. E o que veio foi um campo mostrando que todas as mulheres da família, né, estavam tendo problema, né? Então, a gente fez uma reconstrução de tudo isso, olhamos vovó, bisavó, todo mundo, foi muito bonito e saiu a coisa, assim, o emaranhamento, né? Acho que foi liberado e a coisa foi muito bonita, muito harmonizada. Mas é só pra gente ter esse cuidado, né? De não achar que vai começar uma constelação desse jeito. Como a cliente chegou pronta para mim, eu quero ver o meu trabalho com meu pai tem a ver com o meu trabalho, o trabalho tem a ver com o meu pai, e no fim, não parecia ser tanto assim, né? A gente teve que ampliar esse olhar. Então, a constelação nos surpreende, o campo revela, e a gente tem que estar pronto para isso, né? Para ter essa abertura e de ver que o campo é que vai mostrar o caminho que vai ter a constelação. Era isso então hoje, gente. Obrigada, um abraço, boa tarde.